Amém, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre uma alegria, um privilégio muito grande poder estar aqui junto com os irmãos nas nossas lives de segunda-feira. Desde já peço perdão para os irmãos. Segunda-feira passada eu tinha marcado a live e acabou eu tendo aqui alguns problemas aqui na casa. E também fiquei um pouquinho ruim de saúde. E não foi possível, então, ter a live com os irmãos e não deu tempo de a gente também justificar e avisar. Mas eu creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que eles são chamados pelo seu decreto. Nós vamos aproveitar, então, nessa noite que Deus tem nos dado esse privilégio, né? Essa alegria, a gente poder estar aqui ao lado de cá, as anotações, as mensagens, a Bíblia. E os irmãos do outro lado, né, também no espírito de oração, no espírito de graça, para poder receber a palavra e serem participantes da obra do Espírito Santo. Eu gostaria de saber se os irmãos que estão conosco, já aqui pelo YouTube, pelo Facebook, se os irmãos podem só me dar aqui um ok, se vocês podem ouvir minha voz, os microfones estão funcionando bem. Se estiver tudo funcionando bem, nós vamos já dar o ponto de partida aqui com a oração e com a leitura da palavra. Amém. A irmã Ivone está dizendo que está ótima, a irmã Eli também, Manduciné, muito bom. Obrigado, minhas irmãs e irmãos. Vamos fazer oração. Senhor Jesus Cristo, Deus todo-poder, toda honra e toda glória, obrigado por essa noite abençoada que o Senhor tem nos dado, mais uma segunda-feira, estarmos em sua presença, falarmos a respeito das coisas santas, das coisas celestiais, os tesouros escondidos em Jesus Cristo, a sua palavra. Te peço que o grande Espírito Santo de Deus seja presente aqui comigo, me dando a inspiração, me dando a graça e o entendimento para eu poder expressar o que o Senhor tem colocado no meu coração. E esse mesmo Espírito Santo também no lar dos teus filhos, na casa dos teus filhos, abrindo entendimento para eles poder compreender também a tua palavra e entender, Senhor, o que teu Espírito Santo está querendo nos mostrar aqui nessa noite. Eu oro que o Senhor abençoe a leitura da tua palavra e tudo aqui possa ser para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. Amém. Nós vamos ler o nosso texto de hoje. Sempre é necessário abrirmos com a leitura da palavra, né? Então, o nosso texto de hoje, nós vamos ler Romanos capítulo 8 e versículo 18. Paulo diz assim: porque eu considero que o sofrimento desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo tinha essa percepção, o Espírito Santo, né, assim, já mostrando que chegaria o tempo que uma glória especial estava para se revelar na Igreja de Jesus Cristo, né? Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Então, essa glória seria revelada a partir do momento em que os filhos de Deus fossem manifesto. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa da que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção de nossos corpos. Eu gostaria nessa noite de trazer aqui um tema que é bem interessante dentro do que nós estamos falando. Eu li essa escritura aqui, provavelmente vocês estão bem familiarizados,
Romanos capítulo 8, que fala a respeito da manifestação dos filhos de Deus. Nós temos 4 mensagens que o profeta prega a adoção. Primeira parte, adoção é confrontos de Efésios com Josué. Segunda parte, posição no corpo de Cristo. Terceira parte, manifestação dos filhos de Deus. E a quarta parte, mistério predestinado de sua vontade. Então, tá. Dentro dessas mensagens aqui, o profeta fala diversos assuntos, né? Mas a gente sabe que tudo leva a um ponto, né? Adoção. Poder total, a vitória da noiva de Jesus Cristo, né? Poder, autoridade, né? E eu já comentei com os irmãos em outras lives, eu quero aqui iniciar até lendo esse parágrafo. Em outras lives também, em outros cultos também já comentei isso, mas sempre é bom a gente voltar aqui outra vez e repassar alguns assuntos. Eu sei que tem algumas escrituras e a nossa tradução de Bíblia, às vezes, faz com que alguns temas, alguns pontos não fiquem bem compreendidos. Por exemplo, Jesus disse assim, eis que vos dou poder. Eu creio que está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, quando o Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos, né? Ele diz, eis que vos dou poder. Mas quando a gente vai procurar a tradução original, que a gente vai lá no léxico grego, a gente sabe que a palavra ali não é poder, a palavra ali é autoridade. Tanto que é uma diferença muito grande entre realmente poder e autoridade biblicamente falando, né? Talvez o nosso português, poder e autoridade, soaria da mesma forma. Mas quando a gente lê no texto bíblico, a gente vê que existe uma diferença entre poder e autoridade. Por exemplo, assim, Jesus deu autoridade para eles, e não era assim esse poder sobrenatural, como o poder da criação dos esquilos. Porque vocês lembram que mais tarde Jesus Cristo encontrou o pai de um menino e disse, olha, os teus discípulos oraram pelo meu menino e ele não ficou curado, né? Ele continua tendo os mesmos ataques. E a Jesus, homens de pouca fé, até quando sofrereis, né? Até quando estarei convosco, né? A gente vê que eles tinham autoridade, mas naquele caso ali alguma coisa impediu com que a autoridade que o Senhor Jesus Cristo havia dado para eles pudesse combater aquele espírito que tinha naquele menino. Não seria meu tema para hoje, né? Só quero mostrar para os irmãos aqui essa diferença. E também, como a Bíblia usa sempre a palavra poder, quando Pilatos diz para Jesus, vem cá, tu não sabe que eu tenho poder sobre ti? Eu posso te dar vida, posso te absolver e posso te condenar. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, nenhum poder tu teria se do alto não fosse te dado. Então a gente sabe que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está dizendo para Pilatos que ele havia recebido autoridade, né, para aquele ato, para a crucificação da parte de Deus, porque aquilo estava determinado, aquilo estava escrito que tinha que ser assim. Aí tinha diversas mensagens que eu já li para os irmãos em outra ocasião, e nessa ocasião aqui eu quero ler somente uma referência para nós retornarmos aqui, passarmos aqui onde temos falado, né? Na mensagem que eu vou ler aqui o parágrafo da restauração da árvore noiva, no parágrafo 140 e no 141. O profeta diz assim, alguém diz, você tem poder? Não, mas temos autoridade. É isso. Eu não sei como é que está, eu não compreendo o inglês. Eu não sei como é que está a diferença lá no inglês, lá entre poder e autoridade, né? Eu sei que no português parece que tudo soa como a mesma coisa, né? O profeta diz, não, mas temos autoridade. É isto. Não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada, né? Como é que eu vou dizer, esse poder assim, levita aqui, balcão, sai aqui do lugar, né?
Não há esse tipo de poder, né? E autoridade contra os demônios, enfermidade, né? No mundo espiritual, é essa autoridade. Como eu disse algum tempo atrás, um pequeno policial aqui em Louisville, ali em pé, ele era mais baixo do que eu. Um sujeitinho, seu chapéu puxado sobre a orelha e seu uniforme muito frouxo nele. E andando por ali na rua com um pequeno boné com a pistola do seu lado, um pequeno bastão em sua mão e um pequeno apito, andando por ali de luvas brancas. E aqueles carros, algum daqueles 350 HP, disparado por aquelas ruas, como relâmpago, simplesmente zum, zum. Bem, aquele pobre sujeitinho não podia parar, ele não podia parar um pônei fugitivo com a sua força. Então aquele homenzinho, aquele policial ali pequenininho, baixinho, não tinha força, esse poder, né, de se parar na frente de um carro, tipo super-homem, e fazer com que o carro parasse, né? Não tinha esse poder. O profeta até dá um exemplo, aquele era tão fraco que ele não conseguia parar nenhum pônei, né? Foi fugindo, né? Um homem pequenininho, de baixa estatura, um homem fraco. Mas certamente não. Mas ele saiu pela rua com aquela grande insígnia, né? O seu distintivo, brilhando, soprando aquele apito e levantando aquela mão. Irmão, HP de 300, nos motores, cantava o pneu e tudo mais. Não era o poder do homem, era a autoridade que ele tinha. É isso. Eu acho que com esse parágrafo aqui, da mensagem à restauração da árvore noiva, e de outros parágrafos que em outras ocasiões já li para os irmãos nesse mesmo sentido, eu acho que a gente consegue aqui ter um leve entendimento nessa diferença, né? O que é ter autoridade, né? Aquele policial ter autoridade porque ele está vestindo a farda do Estado, tem uma insígnia, né? Seu distintivo, e aquilo impõe respeito. Então, aqueles carros que poderia bater naquele sujeitinho, né? Traçalhar ele, matar ele, né? Mas o que fazia parar? Não era um poder sobrenatural que ele ordenava e os carros eram obrigados a parar, não. A autoridade que aquele motorista que estava dirigindo reconhecia que aquele homem tinha, então, através dessa autoridade, ele era obrigado a brecar ali, parar, né? Então, para prestar ali esclarecimento de alguma coisa, aquele guarda, aquele pequeno policial ali. Então, eu acho que essa parte já ficou bem claro para nós, né? Em muito sentido, essa diferença realmente que existe entre o que é esse poder sobrenatural e o que é o crente ter autoridade. Amém. Creio que isso aqui está claro. Vamos seguir um pouquinho mais adiante aqui. Também, em outras lives que nós temos feito com os irmãos, né? Eu acredito que também o que ficou claro também em outros pensamentos que nós tivemos. Ficou claro nessas últimas lives que nós fizemos que nós temos que a noiva de Jesus Cristo, nós falamos, né, nas últimas lives, que a noiva de Jesus Cristo, ela tem duas grandes batalhas, duas grandes batalhas. E graças a Deus que as duas grandes batalhas, ela vence, né, ela está vencendo e vai vencer. Essas duas batalhas, Deus tem dado já a vitória para ela, né? Então a noiva de Jesus Cristo, ela passa por essas duas grandes batalhas. A primeira batalha, como nós falamos na live passada, está acontecendo agora mesmo, nesse instante. Eu estou aqui, e essa batalha está acontecendo aqui agora comigo. Vocês estão aí sentadinhos na casa de vocês, na frente do celular, na frente do computador, na frente da TV. Nesse momento, essa batalha está acontecendo. Essa batalha ela acontece constante. Acho que essa batalha só dá uma trégua quando nós vamos descansar, dormir um pouco. Então, né, dá aquele alívio. E mesmo assim, ainda enquanto estamos dormindo, a Bíblia diz que o Espírito Santo está ali intercedendo por nós, né? Então, essa batalha é uma batalha constante. A gente não pode nunca relaxar na vigilância, porque essa batalha é constante. E essa batalha é uma batalha espiritual. Nesse caso aqui, nossa batalha, nesse período aqui,
ela, como dizia Efésios capítulo 6, a partir do 10 em diante, né, que a nossa batalha não é contra a carne e nem contra a sangue, mas contra principado, potestade, contra as obras infrutuosas dos lugares celestiais da maldade, enfim, essa é a batalha que nós estamos batalhando, é uma batalha espiritual. E o profeta também revelou para nós, isso meus irmãos já sabem também de cor, o profeta nos revela que essa batalha é uma batalha que ela está acontecendo na nossa mente, né? O campo de batalha que foi escolhido para essa ocasião, assim como a última batalha da noiva, né, do Armagedon, foi já escolhido um lugar, que no caso, como lá é uma batalha física, então lá se escolhe-se um lugar físico para essa batalha. A gente sabe que esse lugar físico que foi escolhido é o Vale de Megido, né? O mesmo vale, quando um dia Davi ali, com aquela pequena pedra, que não foi a pedra, foi o poder de Deus na pedra, venceu o gigante Golias, né? Então, uma guerra física, Davi e Golias, mas com uma interferência divina, com um poder sobrenatural, uma pedrinha, derrubar um homem de 2,40 metros de altura, um pouco mais, né? O irmão Marino tem as medidas certas lá do Golias, né? Mas um homem muito grande, claro que não foi a pedra, né? Foi o poder de Deus naquela pedra, né? E assim como foi escolhido esse campo de batalha já de antemão, para que houvesse essa batalha final lá no Vale de Megido, ou em outra linguagem, Vale do Armagedon. Então, também nesse tempo aqui, a gente sabe que o campo que foi escolhido, o profeta pregou e ensinou para nós isso, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, esse campo é a nossa mente. Então, mente, né, o nosso entendimento, que também pode ser traduzido como coração. Tudo que deves guardar, guarde teu coração, porque dele procede a vida, né? Entendimento, compreensão, psique, coração, né? Então, eu acredito que essa parte também vou dizer assim, a parte mais rasa do assunto, né? Embora também seja profundo. E essa batalha que é na mente, também já ensinei para os irmãos diversas vezes que essa batalha são batalhas de palavras. Né? Toda vez que você viu uma batalha espiritual nesse contexto, você vai ver que sempre foram batalhas de palavras, né? Miguel expulsando a Satanás, o Senhor que te repreenda, Satanás. Foi assim que ele vence Satanás, quando Satanás tenta fazer acusação contra o sumo sacerdote Josué. Foi a mesma coisa. O Senhor te repreenda, Satanás. Né? Palavra. Quando Jó dá uma chegadinha lá no céu para conversar com Deus, perdão, quando Satanás chega lá no céu, no livro de Jó, para conversar com Deus, você pode ver que lá houve diálogo, não houve briga, não houve tapa, não houve soco, diálogo, palavra. Deus falou, Satanás falou, ambos falaram, né? Isso aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes, né? Nas vezes que ele teve acesso a Deus, palavras. Quando o Senhor Jesus Cristo está aqui manifesta em carne, Satanás vem até ele e nós temos ali o desafio, né, ali no Monte da Tentação. Quando Satanás veio ali no Monte da Tentação, tentar o Senhor Jesus Cristo, também momento nenhum foi tapa, foi soco, né? Ali também foi palavra, o tempo todo está escrito, também está escrito, está escrito, também está escrito, palavra, né? Então hoje a nossa batalha aqui, na nossa mente, ela é uma batalha de palavra. Nós só conseguimos vencer Satanás na nossa mente através realmente da palavra, né? Quando Satanás vem te tentar e você está sendo tentado, então você cita a palavra de Satanás, você cita, Satanás está escrito, mas Deus disse assim, mas Deus falou assim, né? Mas a palavra diz assim, e assim nós vamos vencendo Satanás na nossa mente, nessa batalha de palavras. Então, como a batalha ela é de palavra, então a arma que Deus dá nesta batalha de palavra, se a palavra é uma arma que é essa autoridade. Então, a palavra nos dá autoridade. Jesus, a palavra diz: eis que vos dou poder, pois que vos dou autoridade. Então agora a palavra, né, essa guerra de palavra, a palavra nos dá autoridade. Então, assim,
por que eu vou orar pelo enfermo? Porque a palavra disse que é para me colocar as mãos sobre os enfermos e ficarem curados. Né? Por que eu vou orar pelo meu irmão? Vou crer que ela vai ficar curada? Porque a palavra diz que Jesus levou sobre si nossas dores, nossa enfermidade, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Né? Por que eu vou pregar o evangelho para que o pecador aceite Jesus? Porque a palavra disse que é para nós ir por todo mundo pregar esse evangelho a toda criatura. Enfim, então os irmãos compreendem, né? Que nós temos autoridade, porque a palavra nos dá essa autoridade, essa insígnia, né? esse distintivo. E todo demônio do inferno, quando ele chega diante desse distintivo, ele sabe que ele poderia nos matar como pessoas, somos frágeis, mas ele é obrigado a respeitar esse distintivo, essa insígnia, essa farda que você usa. Aí isso nos reporta lá para São Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, né? Te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que isso é o suficiente. Vocês lembram que quando o irmão Billy Paul dá o testemunho do acidente do irmão Brana, que ele chegou ali e viu o irmão Brana ali entre as ferragens, parece que eu acho que a cabeça do irmão Brana estava para o lado de fora, as pernas trancadas lá embaixo. O Billy Paul dizia assim para o irmão Brana: papai, fale a palavra. Né? Por que o Billy Paul dizia para o irmão Brana falar a palavra? Porque ele sabia que a autoridade que Deus tem nos dado está na sua palavra, né? Bom, então eu creio que essa parte aqui ficou clara para os irmãos, né? Creio que isso aqui é a parte simples. Amém. E vamos agora aqui para aprofundar um pouquinho mais aqui o nosso assunto. Então, eu vou ler aqui um parágrafo para os irmãos, também de uma mensagem bem conhecida, né? Bem conhecida, principalmente dos irmãos, né? Que por muito tempo creram, alguns que talvez que esteja assistindo que crê ainda, no retorno do irmão Brana, né? Do lado de cá, antes do arrebatamento, nós usávamos muito esse parágrafo aqui, que é a mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa. Eu vou ler aqui o parágrafo 138. Então, nessa mensagem aqui, se os irmãos têm em casa, se você não tem em casa, provavelmente você tem no aplicativo. Essa mensagem aqui, o profeta, nela, e também nessa mensagem nova que veio agora, fala essa montanha azulzinha, tem duas, tem uma mais antiguinha, e tem uma que saiu nova agora, fala essa montanha azulzinha. O profeta também dá esses testemunhos pormenores também. Então ele fala a respeito das 5 vezes que se manifestou poder, agora na autoridade, poder sobrenatural, né? A gente sabe que esse poder sobrenatural é o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus Cristo falando através de nós, né? Aqui tem uma particularidade, tem uma diferença, né? O profeta aqui, ele fala a respeito, primeiro dos esquilos, né? Eu creio que a primeira vez que aconteceu foi os esquilos, pelo menos sempre a ordem que eu vejo o profeta colocando, né? Os esquilos. Ele fala a respeito da tempestade, ele fala a respeito do peixinho que ressuscitou, ele fala a respeito dos filhos da irmã Hat, foi logo depois dos esquilos, né? Os filhos da irmã Hat é logo depois dos esquilos. E por último aqui, o último testemunho que ele dá aqui na mensagem, as suas infalíveis palavras de promessa, ele fala a respeito do cisto da irmã Meda, né? Então, poder de cura na pessoa, o poder da ressurreição no peixinho, poder sobre a natureza na tempestade, o poder da criação e o poder da noiva salvando, intercedendo, né, com a salvação dos filhos da Mahatmose. Cada um dos acontecimentos do sobrenatural aponta, né, para um estágio, né, departamentos que a noiva vai poder exercitar lá do outro lado, né? Tá. Aí quando o profeta termina de falar a respeito
dessas 5 vezes que aconteceu. Claro que a gente sabe que o profeta fala do esquilo somente uma vez, né? Mas o esquilo aconteceu 2 vezes, então seria 6, né? Mas talvez o profeta considerou o mesmo poder sobrenatural dos esquilos, né? Numa continuação, ele fala em 5. Então vamos ficar com 5, o número da graça, né? Aí no 138, quando ele termina de dar o testemunho, você pode ler nessa mensagem aqui e também na mensagem, deixa eu ver se é olhando para Jesus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus também o profeta fala, assim, dá os pormenores também de todos esses testemunhos e une esses testemunhos a esse poder sobrenatural que a noiva vai possuir, né? 138, o profeta diz assim: agora, aquele grande dom, falando, né, daquilo que aconteceu, aquele grande dom. Outros eu tenho tentado explicar, da cura, que ele pegava a mão, trocava a cor, o discernimento, né? Isso tudo eu tentava explicar. E dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. É porque esse aqui faz parte do 7º selo, né? Segredo, silêncio, né? Esse aqui não pode ser explicado. Simplesmente espere. Então o profeta está dizendo, tá, então aguarde um pouquinho, espere. Até que aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. E aqui os irmãos lembram que um dos assuntos que nós falamos na época foi o seguinte, né? Que a noiva de Jesus Cristo, do lado de cá, antes do arrebatamento, ela não pega perseguição do concílio. Por quê que ela não pega perseguição do concílio? Ela não pega perseguição do concílio porque, para que Satanás possa descer e se encarnar no seu homem, o homem do pecado e da perdição, é necessário que o Espírito Santo já tenha saído da terra. Quando o Espírito Santo sai da terra, então a noiva sai com o Espírito Santo. Então é impossível que a noiva esteja na terra no período da encarnação de Satanás no seu homem. Então isso acontece só depois que a noiva sobe, que o espírito de Satanás desce. O Espírito Santo sobe com a noiva, o espírito de Satanás desce e encarna o seu homem. Então, né, o concílio estará no seu ápice, a besta e a sua imagem, né, em plenitude, eu vou dizer assim. Então, esse concílio aqui, que é a união da religião, e vocês lembram que eu falei em outras lives aqui, cansavelmente, mostrei para vocês que os 3 espíritos de Ram, que prepara para a batalha do Armagedon, são espíritos religiosos, influência da religião, do concílio, né? Agora vão fazer essa perseguição, vão reunir todos para ir contra Jerusalém. Será quando isso acontecerá? Será quando isto acontecerá, né? Se quando isso acontecer, o que? A manifestação do dom. E sim, essa é a razão pelo qual eu volto para o vosso meio. Aqui não vamos confundir, né? O profeta dizer que ele vai retornar, aqui está dizendo que enquanto o dom não estava acontecendo, então ele voltava ao meio do tabernáculo para orar pelos enfermos. É isso aqui que está falando. Não vamos criar coisa aqui também, né? Que não vamos interpretar mal a palavra. Então, essa é a razão pelo qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Então, em outras palavras, enquanto o dom, aquilo não acontece, então eu volto aqui para o vosso meio e estou colocando as mãos sobre os enfermos, estou orando pelos enfermos, e os enfermos estão ficando curados. Amém. Não sei se aqui ficou claro para vocês. Então, deixa eu colocar aqui um outro ponto interessante. Isso aconteceu temporariamente. Deus deixou isso acontecer só como testemunho. É um pensamento. Por que temporariamente? Então, assim seria... Por que esse poder ele é temporário? Por que ele não pode ser usado agora? Né? Qual é o motivo de ele não poder ser usado agora? Né? E qual é
qual é o motivo desse poder vir para a noiva? O que esse poder vai causar? Né? O que esse poder vai causar? Por que não pode vir agora para a noiva? São questionamentos, né? Deixa eu só parar aqui um pouquinho, né? Porque assim nós temos que gravar bem-estar e eu tenho que mostrar para os irmãos o que vocês têm. Tá? Eu não quero que ninguém fique aqui descansado aqui, apanhando do diabo todos os dias, esperando que um dia eu vou ter poder. Não. Para lá. Né? Não que a autoridade que Deus tem nos dado através do Espírito Santo não possa fazer grandes coisas. Com autoridade nós temos São João capítulo 14, versículo 12. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Pedro com autoridade, a sombra de Pedro curava doente. Paulo com autoridade orou pelo menino que tinha caído, já estava morto, e a vida do menino voltou de volta, né? Pedro e Tiago e João com autoridade fizeram o coxo caminhar, enfim. Então, o poder do Espírito Santo, né, essa autoridade do Espírito Santo em nós, olha, irmão, podemos fazer muita coisa sim. Podemos fazer muita coisa. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando num serviço, saber trabalhar com a ferramenta. Estava trabalhando um serviço, e lá havia um pequeno torno, né? Bem simples aquele torno. E na outra firma do lado, tinha um torno enorme, grande, com todo tipo de ferramentas. Dava para fazer quase que tudo naquele lado. E eu cheguei e fiquei assim encantado, né, com o torno grande. Sempre gostei de trabalhar com coisas assim, né? Serviço de precisão, os caras fazendo parafuso para rosca ao contrário. E eu fiquei encantado ali, né? E eu tinha que trabalhar no torninho pequeno, que era na parte de modelar madeira. E assim, como eu vi aquele torno grande, enorme, eu até desprezei um pouquinho assim o torninho, assim, fiquei em volta ali. Um rapaz que era profissional em torno, que a gente tem e não sabe o que temos. Disse para mim assim, olha esse torninho aqui, não é pouca coisa, eu vou te mostrar para ti o que dá para fazer com ele. Quando ele pegou a ferramenta e botou a madeira e começou a trabalhar com aquele torno, meu Deus do céu, aquele rapaz fazia cada coisa. Fazia jarros, né, de madeira, depois de polir aquilo que ficava bonito, cabo de espeto, perna de cadeiras modelada. Ele fez tanta peça e mostrou tanta coisa que podia fazer ali, que eu até esqueci do torno grande. Puxa, tem tanta coisa que eu tenho que aprender a fazer nesse aqui para poder chegar naquele torno grande lá, para poder fazer aquele serviço de precisão. Então, assim, quando eu penso nisso, eu me lembro dessa experiência que eu tive de trabalho, que às vezes nós temos algo e não sabemos como usar o que temos. Mas o homem chegou com a ferramenta certa, ele tinha entendimento em saber como trabalhar, e fez tantas peças assim, em questão de minutos, para mostrar para mim o que podia ser feito com aquele torno ali. E eu ali só fazendo umas pecinhas, que meu trabalho era fazer só umas cabecinhas para colocar de acabamento nas cadeiras, só ali naquele pedacinho, com tudo aquilo. Isso aqui tá bom, Jesus salva, cura, tô esperando em Deus, tá precisando de espaço, o diabo tá se irandeando sobre mim, o diabo tá me tentando, o diabo tá me esbofeteando. O rapaz, não é só isso aqui, para. Tu tem poder, tem autoridade, pode vencer o inimigo. Pô. Eu sei se irmãos compreendem, né? Eu não quero fazer isso uma pregação, né? Que aqui é ensinamento, mas eu sei que vocês compreendem isso, né? Então, irmãos, não diminuam o que vocês têm, não fique, não é porque eu estou pregando isso, cria expectativa sim, vamos lá para o torno maior um dia. Mas olha, o que vocês têm hoje, o torninho que vocês têm, faz muita coisa assim, em nome de Jesus. Tá. Então, agora eu quero voltar aqui num ponto que é bem interessante. É uma pergunta que eu faço. Se alguém quiser tentar responder aqui, vai ser muito bom. A partir de quando? Não que você vai usar. Tá isso aqui. Nós vamos usar quando nós descemos na batalha. Sim. Vocês vão usar quando descer na batalha. Agora a pergunta seria, quando é que esse poder vai se manifestar em nós? A primeira vez que esse poder se manifesta em nós. Até se alguém quisesse responder aqui, não teria problema, né? Você pode até responder aqui. Que eu tenho um pensamento sobre isso, né? Eu tenho bastante coisa para falar aqui, né? Compensar a outra live. E
Talvez eu não consiga chegar até o final aqui, mas essa parte seria interessante aqui. Eu gostaria que, de repente, né, se alguém aqui tivesse coragem, né? Eu sei que tem uma irmã aqui bem corajosa aqui, que é a irmã Odilca, né? A irmã Odilca sempre responde, né? Se tiver alguém que tem aqui o entendimento, você pode colocar aqui. Se não tiver, nós vamos aqui, então, tentar colocar aqui umas mensagens, uns parágrafos. Isso eu estava pensando no dia de hoje. Eu sei, eu estou consciente que esse poder, não autoridade, não torninho mais, o torno grande, esse poder, ele vai ser usado no período em que o concílio reúne todas as religiões, aqueles 3 espíritos de Ram, para sair em batalha contra Jerusalém. Então será nesse tempo, então, que nós vamos usar este poder. Mas quando é que ele se manifesta a primeira vez? Bom, já que ninguém aqui se manifestou para responder, então eu vou ler para os irmãos aqui. Eu vou ler 1, 2, 3. Tinha mais um parágrafo e eu acho que eu acabei não anotando esse último parágrafo. E era interessante esse último aqui, que era para me ter anotado. Eu vou ver se eu encontro aqui em algum lugar que eu anotei. Na verdade, era 3 parágrafos. Deixa eu ver aqui nesse meu caderninho aqui, que eu estava anotando. Deixa eu ver aqui. Tem esse último parágrafo que é bem interessante. Eu não posso, é o 182. Tá? Vou ler 1, 2, 3, 4 parágrafos. Eu vou começar aqui com a mensagem. As 3 classes de crente. O profeta diz assim. Aqui está encerrando a pregação às 3 classes de crente. Eu oro a Deus que tu nos dê do teu Espírito Santo para vivificar a palavra, para nos dar poder. Então, assim, irmãos, eu vou colocar assim, essa autoridade, esse poder, essa autoridade, esse poder, como a fé. Não que nós temos fé, tem fés diferentes, ou mais de uma fé, a Bíblia diz que é uma só fé. Porém, a nossa fé ela vai sendo aperfeiçoada. Então, o que acontece, né? A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, então o Espírito Santo em nós começa a projetar este poder, né? Poder da palavra, que o profeta chama de poder vivificador. Onde é que está esse poder vivificador na Bíblia que o profeta usou? Romanos capítulo 8 e versículo 11. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos estiver em vós, os vossos corpos mortais serão vivificados. O profeta chamou isso de poder vivificador. O poder vivificador, que algum dia, quando a vida estiver terminada, então a gente vê que esse poder vivificador ele não é para esse período, embora já está dentro de nós, né? Mas é quando a vida estiver terminada e tu tiveres terminado conosco, que nós sejamos vivificados ascendendo ao céu, onde nós estávamos no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Deus nos concede. Então, claro, eu compreendo aqui para onde que o profeta está direcionando esse poder, né? Quando é que esse poder ele vai ser manifestado a primeira vez? E aqui, ó, eu falei, aquele Modilca acabou de responder aqui, na ressurreição. Né? Na ressurreição, na transformação de nossos corpos. Vai ser a primeira vez que esse poder vai ser usado. Vai ser usado a nosso favor. Esse poder não vai ser usado nesse período para matar o diabo, para vencer o inimigo, para vencer os nossos inimigos. Primeira vez que esse poder vai ser usado, vai ser a nosso favor. Vai ser para aqueles que dormirem em Cristo, amém, ressuscitarem. Vai ser para aqueles que estão vivos serem transformados num abrir e fechar de olhos, né? Poder vivificador. Só mais referência aqui, só para não ficar nas minhas palavras, né? Já sei que vocês já compreenderam já, né? Sei que vocês já entenderam. São filhos e filhas de Deus, vocês já compreenderam. Mas só para ficar registrada aqui a mensagem. Na mensagem do selo da Páscoa, 108. Toda coisa,
O que isso faz aos nossos corpos mortais? Isto muda a nossa opinião, muda a nossa noção. Isso coloca as nossas afeições em coisas que são de cima. E o fumar, beber, jogar, e as coisas que vocês costumavam fazer estão mortas. Então, sobre você, e você está vivificado nesse poder vivificador. E isto traz ao seu corpo já para a condição de rapto. Então, o poder vivificador, quando ele se manifesta a primeira vez, é para colocar o nosso corpo em condição de rapto. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu não consigo, assim, talvez expressar bem como está no meu coração, mas o Espírito Santo possa iluminar vocês, né? Então, esse poder vivificador, a primeira vez que ele se manifesta, poder. Não, aqui não é mais autoridade, né? Esse poder é para colocar o nosso corpo, matéria, em condição para o rapto. Se for morto, na ressurreição, se for vivo, na transformação. No 110. O poder vivificador de Deus sacudiu seus corpos mortais de tal forma até que todas as suas línguas mortais foram transfiguradas, transformadas em uma língua imortal. Que poder vivificador, que algo que pertence a isto. Se o Espírito Santo que levantou a Jesus dos mortos habita em vossos corpos mortais, ele também vivificará os vossos corpos mortais. O tempo todo apontando aqui para ressurreição e rapto, nessa questão do poder vivificador. Embora o Eliseu não alcançou nos seus dias. E também está aqui na mensagem também, nessa mesma mensagem o profeta fala disso, né? Eliseu não alcançou naqueles dias. Ele não manifestou lá o poder. Ele trabalhou com a autoridade que Deus deu para ele como profeta, não com poder. Mas mesmo assim, o poder vivificador estava nos ossos dele. Quando aquele soldado encostou ali, houve uma ressurreição. Só não ressuscitou no corpo glorificado aquele soldado, porque Jesus Cristo ainda não tinha ressuscitado, e Jesus é as primícias dos que dormem. Deixa eu ver aqui, o outro é o 182, que eu tinha me esquecido de marcar aqui. Aqui, 182. O profeta diz assim, só estou dando referência para os irmãos de parágrafo, tá, irmãos? Para não ficar assim nas minhas palavras, tá? A autoridade é profética. Eu sei que algum dia meu Redentor está vivendo agora. E algum dia, quando ele vier, esses ossos levantarão outra vez para encontrá-lo nos ares. Vocês podem me enterrar bem fundo, me queimar. Seja o que quiserem fazer. Aquele poder vivificador é eterno. Eterno. Então, né, pode fazer o que quiser fazer com o meu corpo. Quando esse poder cair na autoridade mais, quando o poder mesmo, né, que procede do Espírito Santo, sempre a nossa explicação acaba sempre recebendo o Espírito Santo, né, através do Espírito Santo que está em nós. Interessa que aconteça com o nosso corpo. Leão devorando, fogo queimando, afogando nas águas como os nossos irmãos anabatistas, não interessa. O poder vivificador, né, esse poder. Então, a primeira vez que esse poder acontece, esse poder ele é inaugurado, eu vou usar essa expressão assim, exatamente no período da transformação de nossos corpos, porque a transformação de nossos corpos realmente é um poder sobrenatural, transforma corpo, ressuscita morto, né? Glorificado. Tá. Aí, irmãos, eu sei que vem a pergunta, né? Tá, e por que então, antes do arrebatamento, então os irmãos do retorno não estão certos ali, antes do arrebatamento, então nós vamos usar esse poder? Não. Antes do arrebatamento, nós não vamos usar esse poder além de para nós mesmos, para aquela finalidade de ressurreição, de transformação, de subir. Não. Por quê? Dá um ponto do pensamento, é a palavra, a gente tem que falar que é a palavra. Por quê? Deus, irmão, é um Deus justo. Alguém perguntou para mim por que Satanás teve acesso lá no céu quando ele fazia aquela acusação lá contra o Jó. Por que ele teve acesso se Deus já tinha expulsado ele lá de cima? Eu disse, porque Satanás venceu o homem na terra, o governo da terra. Então, quando ele vence o Filho de Deus aqui na terra,
ele recebe o direito de trabalhar na terra. Ele tem direito de se tornar-se o acusador. Satanás, a palavra Satanás significa acusador, né? Tentador, acusador. Esse é o que significa a palavra Satanás. Ele recebe esse direito. Ele pode chegar lá. Depois, Satanás, passear ainda pela terra aí. Tá? Tinha direito. Por que Deus deixou aquele camarada lá que fez aquela baita rebelião chegar lá em cima de novo? Porque Deus é justo com as suas próprias leis. Né? Não seria Deus criar a lei, para mim a lei não vale. Né? Como nós temos aí hoje nossos poderes, né, políticos, aí, judiciário e legislativo, executivo, as leis só para o povo, né? Para eles não vale nada, né? Deus não é assim. Eu quero mostrar aqui para os irmãos o quadro aqui. Não, Deus não é assim. Deus ele é justo com as suas próprias leis. Então, o que acontece? Nesse período ainda, a terra está na mão do poceiro, que é Satanás. Está na mão do poceiro. Ele ainda tem o controle. Ele está no domínio ainda. Ainda ele está na escritura de Lucas capítulo 4. Os reinos desse mundo são meus e eu faço com eles o que eu quero. E isso ele diz para o Senhor Jesus Cristo. E de fato, está na mão dele. E o Senhor Jesus Cristo, não, Deus não falou nada. Agora, não diz que os reinos todos vão ser meu. Não se preocupa. Seria mais isso aí. Como ainda está na mão do poceiro, porque ainda está dentro do tempo que o poceiro pode trabalhar na terra. Por quê? Aqui está o ponto, irmãos. Por quê? Porque o que tira os reinos das mãos de Satanás e devolve ao Senhor Jesus Cristo? Gente, é o toque da sétima trombeta. Cara, meu Deus, isso é tão simples, e ao mesmo tempo profundo, né? Claro, fica simples depois de nós compreender, né? O toque da sétima trombeta. Quando a sétima trombeta... É que aqui a sétima trombeta não se projetou ainda. Né? Quando a sétima trombeta ela é projetada, então pronto, acabou. 11:15. E o sétimo anjo soou e houve grandes vozes do céu dizendo: os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Por que vieram a ser? Porque até ali, então, estava na mão do poceiro, estava na mão de Satanás. Isso aqui para mim fica muito claro. Então, por que nós não vamos usar ainda contra Satanás, contra o reino de Satanás, o poder no período da ressurreição? Nós não vamos usar porque nesse período a sétima trombeta não foi projetado. Então, tudo tem o seu lugar certo. Já é 9:22. Eu vou pedir para vocês aqui mais uns 10 minutos, 15 minutos, talvez, se vocês tiverem paciência comigo. Não sai, irmãos. Eu vejo que a gente chega lá 37, daqui a pouco volta para os 34. Fiquem aqui, fiquem até o final para vocês acompanhar aqui. Bom, deixa agora um outro ponto. Dentro dessa linha de pensamento aqui. Continue aqui comigo para vocês compreenderem o que eu estou tentando expressar. Não tenho toda aquela habilidade, né? Deus me ajude. Sou bem limitado aqui nas minhas explicações. Aqui, Romanos capítulo 11, nós temos duas coisas que eu quero mostrar aqui para os irmãos também daí nesse contexto aqui. Duas coisas. Nós temos uma coisa chamada plenitude dos gentios, ou plenitude dos tempos, e nós temos aqui tempo dos gentios, plenitude dos gentios e tempo dos gentios. A plenitude dos gentios está em 11:25 de Romanos, quando Paulo está falando a respeito da restauração de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejam sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então, a plenitude dos gentios, a plenitude dos gentios é um tempo espiritual que Deus está trabalhando com os gentios. Quando é que inicia essa plenitude? O profeta fala no livro das eras que a plenitude gentil e as 7 eras é a mesma coisa. É o tempo espiritual que Deus trabalha com os gentios. Desde a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque é Jesus Cristo no meio do seu povo, Jesus Cristo no meio da sua igreja, porque ele é o pleno, né? Quando Paulo diz em Gálatas, vindo a plenitude dos tempos.
Deus enviou o seu Filho. Então, quem é que traz a plenitude? Cristo, ele é o pleno, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, irmãos, eu amo Jesus, eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de exaltar Jesus, como eu gosto de mostrar tudo em Jesus. Sabe como eu gosto de tirar todos os homens fora, tudo fora, é Jesus, ele é o pleno, a plenitude está nele. Eu vi tanta coisa que foram pregadas, a plenitude dos tempos é isso, é quando veio. Não, a plenitude é Cristo. Vindo da plenitude dos tempos, quando Jesus veio, o pleno, o que era em parte, a lei foi tirada, o pleno está entre nós, ele retornou na forma do Espírito Santo, andando no meio de 7 castiçais de ouro, com seus olhos como chama de fogo, e seus pés reluzentes como latão, da sua boca sendo uma espada. Isso é plenitude. Perdão, irmãos, a minha emoção aqui. Eu falo de Jesus, eu fico emocionado. Ah, Jesus. Plenitude. Essa plenitude, ela começa com a descida do Espírito Santo, encerra com o rapto da igreja. Isso é plenitude, tá? O tempo do gentio é diferente. O tempo do gentio não é Deus trabalhando com o povo gentio. O tempo do gentio é Satanás trabalhando com o povo gentio através dos reinos gentílicos. Ou Satanás dominando o mundo através dos reinos gentílicos. Assim como o Senhor Jesus Cristo vai reinar através da nação de Israel, Satanás sempre tem uma nação também que ele reina também, tá? Então aqui nós temos o Evangelho de São Lucas, capítulo 21 e versículo 25. Jesus disse, haverá sinal, deixa eu ver se é isso mesmo, 24. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativo para todas as nações, falando aqui, né, Jerusalém, o povo de Israel sendo disperso, né? Serão levados cativo para todas as nações e Jerusalém será pisado pelo gentio até que o tempo dos gentios se complete. Está falando um tempo político, é o tempo que Satanás está governando o mundo através das nações políticas. Eu vou tentar desenhar aqui no quadro aqui uma linha aqui, eu vou ver se eu consigo, irmãos. Como eu disse para os irmãos, eu não tenho essa habilidade toda, né? Eu sei que vocês que me acompanham, vocês têm paciência comigo, né? E vocês me suportam aqui na minha fraqueza. Eu vou tentar dividir aqui, deixa eu ver, tem que ser 4 partes. 4 partes, deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui, 4 partes. Eu vou colocar assim. Então, isso aqui eu vou colocar aqui, tempo. Não, a plenitude você sabe que é a 7 eras da igreja. É o tempo. Eu estou falando de poder, quando é que os reinos retornam, por que não podemos usar o poder agora, né? Então, vou começar assim. Quando é que começa esse tempo do gentil? Eu não tenho a data bem certa, mas assim, por volta, assim, lendo a sentença de Daniel, por volta de 580 antes de Cristo, inicia os reinos gentílicos dominando o mundo, que começou com a cabeça de ouro. Ouro que foi a Babilônia, né? Escrevi aqui, meio atravessado assim, para poder caber aqui, Babilônia. Esse aqui foi o primeiro reino gentil. Cabeça de ouro com a Babilônia. Lá por volta de 580, um pouco antes, né? Antes de Cristo. Não é uma data exata aqui. Por volta. Aqui começa. Depois que a cabeça de ouro saiu, aqui tem uma diferença. A estatura de homem perfeito, você pode ver que o Senhor Jesus Cristo começa, né, por baixo, pelo fundamento, né? E ele vai crescendo de baixo para cima, né? O reino de Satanás não prospera porque ele começa de cima para baixo. Não tem que você começar uma casa de cima para baixo, não vai prosperar de fato, né? Vê que Satanás começa a cabeça, vai indo até os pés. Então, um reino que não vai prosperar, né? Segundo foi a prata, que foi os persas, né? Medos e os persas, que foi a prata, né? Que era a prata era o peito e os braços, ouro a cabeça, o peito e os braços era prata. Logo depois temos
bronze, o abdômen, né? Bronze, que foi os gregos, a Grécia. E assim como Deus tem uma nação que Deus vai governar através dessa nação, Satanás governa o mundo ele governou o mundo, está governando também através sempre dessas nações, dessas potências, né? Essas potências. Mas hoje nos Estados Unidos, sim, os Estados Unidos faz parte da Roma também, espiritual também, uma das pernas da Roma também, são duas pernas, uma perna oriental, uma perna ocidental, então também está dentro, não se confundam. E também a última aqui, mais conhecida, né, que é Roma. Roma, que aqui é o ferro, né, que esmiuça tudo. Tá. Então, irmãos, é só para vocês verem aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é o tempo dos gentios. Isso aqui é o tempo dos gentios. Tudo isso aqui é o tempo dos gentios. Tá? A plenitude e as eras da igreja, isso aqui é o tempo. O tempo que Satanás está trabalhando. E quando é que inicia por volta de 580 a.C. e termina no fim da tribulação? No fim da tribulação. E Deus, como eu disse, Deus é justo, até com Satanás. Enquanto não chega aqui no fim da tribulação, os reinos do mundo estão nas mãos de Satanás. Então, por isso que não tem como nós aqui, nesse período, manifestar esse poder para vencer. Aqui nós vamos vencendo na nossa mente, nós vamos na nossa vitória. E o poder vai ser a nossa vitória, a transformação do nosso corpo, a ressurreição dos mortos. Mas não derrotar o reino de Satanás, porque nem Moisés e Elias, no período de tribulação, conseguem derrotar o reino de Satanás. Por que nem Moisés e Elias consegue derrotar a besta e falso profeta? Eles não conseguem vencer a besta e falso profeta, porque ainda está dentro do tempo dos gentios. Irmã Odilca, eu creio que isso é como que o profeta ensina que uma era vai se sobrepondo à outra, né? Então, assim, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a trombeta, né, o tanto tempo espiritual, né, que vai encerrando para os gentios, também vai anunciando também o fim do tempo do gentio, mas tem um tempo certo, né? Vou dar um outro exemplo assim, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele veio anunciando a graça, como está escrito no Evangelho de São João, mas ainda era a graça se sobrepondo sobre a lei. E Jesus Cristo curou alguém, mandou de Simbate, lava no tanque de Siloé e te apresenta o sacerdote. É como se tivesse as duas coisas acontecendo junto, né? A lei e a graça. E mesmo depois da descida do Espírito Santo, eles foram um bom tempo ainda com alguns resquícios da lei. E os primeiros apóstolos circuncidando, observando as ordenanças de Moisés, até houve aquela discussão entre Paulo e Pedro ali. E eu creio que é mais ou menos o que acontece aqui nessa questão aqui. Não haverá mais demora, não haverá mais tempo. O tempo encerrando, não que se encerra assim, chegou aqui hoje, encerrou. Eu creio que isso vai encerrando gradativamente, né? Enfim, como eu disse, eu não tenho toda essa habilidade para explicar algumas coisas. Eu creio que aqui ficou claro para os irmãos, né? Então eu quero apagar aqui, quero fazer um outro gráfico aqui. Quando toca a sétima trombeta aqui, quando ela se projeta literalmente em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, então é o tempo que encerra o tempo dos gentios. Quando toca ela literalmente, não de uma forma espiritual, na voz do sétimo anjo, para nós de uma forma espiritual, né? Trombeta de uma forma espiritual. E quando chega aqui, aquela trombeta que ela traz realmente distúrbios políticos, militares, né? Então, quando toca a sétima trombeta, aqui encerra, depois da tribulação, esse período aqui, ó, o tempo político,
tempo dos gentios. Eu vou apagar aqui, porque eu tenho outro gráfico para fazer diferente agora para os irmãos. Só para nós darmos aqui, temos um entendimento. Vamos lá. O outro gráfico que eu vou fazer aqui é o seguinte, tá? Vou fazer a respeito no literal, o tempo acaba quando termina a tribulação, né, porque 3 anos e meio é os últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo. Então acabou a tribulação, mataram Moisés e Elias, ali acaba o tempo que Deus deu para Satanás governar. Logo veio o toque da 7ª trombeta, que agora está tirando os reinos das mãos de Satanás e devolvendo para Cristo, né? Esse literalmente, né? Já não é mais um toque de uma trombeta espiritual, esse literal, né? Então aqui, vou tentar fazer aqui um pouquinho diferente agora. Vamos lá, vamos de novo aqui com outro gráfico. Agora eu vou fazer diferente assim. Vou pegar aqui o último agora, Roma, que é o que está hoje em operação, o reino que está em operação hoje, tá? Então, eu vou começar aqui. O Império Romano ele começa 27 antes de Cristo. Começa o período do Império Romano. Aqui ele começa como império. Né? Aqui ele começa como império. Já existia, mas era reino, né? Era um reino mais democrata e tal, e tal, e tal. A partir de 27, a partir de Otaviano, que é o mesmo Augusto, aquele que mandou todos se alistarem quando chegou o período do Senhor Jesus Cristo nascer. Então, era esse imperador, né? Otaviano, que depois foi o Augusto, né? Augusto César. Esse período aqui, império, né? Que é a Roma. Começou como Império Romano, Roma. Tá? Quando chegou em 476, foi a queda do Império Romano. Isso aí vocês vão ver. Tem filme sobre isso, está nos livros, está na história. 476, né? Tem documentário sobre isso, foi a queda do Império Romano. Quando aconteceu a queda do Império Romano, foi quando a besta foi ferida. Ela foi ferida de morte. Está lá em Apocalipse capítulo 13. Ela foi ferida de morte. Então, quando aquele vasto império, né, se desfez, os bárbaros entraram e depois, mais tarde, foi se dividindo. Dividiu-se em 10 nações, depois 3 desapareceram. Acabou o Império Romano. Quando o Império Romano acabou, aqui no 4º século, foi quando a besta foi ferida de morte. Logo depois, esta Roma aqui, ela é curada. E ela ressurge, quando a sua ferida mortal é curada, que ela ressurge, né? Ela foi curada, sua ferida mortal, ela ressurge como Roma papal. Que era Roma Império, uma Roma política. A sua uma Roma religiosa. Isso que acontece? Isso que está acontecendo. Isso aqui é o reino de Satanás aqui no tempo do fim. Isso aqui tem que ser completado. Isso aqui tudo tem que acontecer antes que os reinos desse mundo retornem ao Senhor nosso Cristo. Então Deus concede esse direito para Satanás sim trabalhar. Como ele venceu o homem, então ele recebe esse direito. Tá? Uma papal. E encerra aqui, vou colocar aqui, só vou dividir aqui assim. Encerra aqui com os 3 anos e meio, que é a tribulação. Tá? Tribulação. Aqui encerra esse reinado final de Satanás, né? Que no Império Romano ele começa bem no período que o Senhor Jesus Cristo entra em cena, né? Com o imperador Otaviano, que depois mais tarde foi Augusto César, né? Começa aqui. 476 ela é filha de morte, acaba a Roma como império,
e passa a vir, ela ressurge como uma Roma papal, como eu falei outro dia, a 7ª dinastia, né? E essa Roma papal aqui, então, o ápice, né? A tribulação, Satanás desce e encarna o seu homem. Aqui é formada a besta, a sua imagem, né? Aqui aqui a besta está em plenitude. Aqui está a sua imagem dando todo o apoio, todo o seu poder militar. Enfim, isso termina aqui no final da tribulação. Então, irmãos, por isso, agora volta aqui o ponto. Se vocês me entenderem aqui, eu só quero que vocês dêem um amém aqui para eu poder encerrar aqui. Me dê um amém aqui, por favor, por gentileza. Idealmente, se vocês entenderam aqui, tá? Depois eu vou ler melhor aqui a pergunta do irmão Dilca, daí na semana que vem a gente dá uma repassada aqui. Mas assim, se no sentido geral vocês compreenderem, mas você pode dar um amém aqui, só para eu poder aqui dar agora um encerramento, né? Porque eu não quero só estar falando e ninguém está entendendo nada, né? Tem bastante irmão usando o amém aqui, então eu creio que essa parte ficou bem claro, né? Esse tempo do gentil, tempo político, tempo que Satanás governa o mundo através de alguma nação. Babilônia, Medes e Persa, Grécia, hoje está poder romano. Tá, então os irmãos aqui todos estão, a maioria que deram o seu amém. Graças a Deus. Então tá. Então, irmão, por esse motivo que você não tem como usar esse poder agora contra o reino de Satanás. É impossível, né? Não teria como você usar porque, né, a 7ª trombeta ela tem que se projetar literalmente para que os reinos desse mundo retornem a ser do Senhor e de seu Cristo. Então, somente a 7ª trombeta é que tira a terra das mãos do posseiro e devolve ao dono original. É Bíblia, gente. Não tô inventando isso. É Bíblia. É Bíblia. Não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça. Aqui, 11 e 15. O 7º anjo soou, houve grandes vozes no céu dizendo: os reinos desse mundo se tornaram os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo. Então, assim, não é uma coisa, pastor, está imaginando. A Bíblia está dizendo isso, né? É tempo que as nações se iram, tempo de dar recompensa, destruir os que estão destruindo a terra. Agora sim, agora realmente não é mais um reino espiritual que foi conquistado através da descida do Espírito Santo, né? Agora é um reino literal, né? A terra literalmente retornando a ser do Senhor Jesus e o seu Cristo, passando pelo processo para que o Senhor possa morar com a sua igreja durante 1000 anos, depois da purificação, e o Senhor Deus mesmo vir, né, na forma de Deus, através do seu tabernáculo, habitar com os homens. Então, somente a 7ª trombeta somente a 7ª trombeta é que faz esse papel, essa obra aqui, a 7ª trombeta, que ela vem para devolver. Eu vou encerrar aqui com 3 parágrafos das mensagens adoção. Tá aqui essas mensagens aqui para responder a pergunta que o irmão fez. Eu vou começar com 85, que eu li na semana passada, mas que eu senti de ler de novo. Adoção, colocando na posição onde estão eles, mostra-me onde eles estão. Deus chamando seus filhos a um lado através da manifestação. Eles não têm que dizer nenhuma palavra a respeito disso. Você vê, algo aconteceu. Colocando seu filho na posição, colocando em ordem exatamente com as mesmas coisas, ele tem o mesmo e tanto de autoridade. Suas palavras são tão boas quanto a de um arcanjo, chefe, líder, né? Príncipe. São príncipes, né? Melhor, o filho recebeu adoção, foi colocado a um lugar alto, assentou-se lá fora, mudou o seu manto, mudou sua cor, o pai teve uma cerimônia e disse: esse meu filho, de agora em diante, ele é governante, ele é administrador, ele está sobre toda a minha herança, tudo que eu tenho pertence a ele. Isso é certo. Então poderíamos voltar ao mesmo Alá, Elohim, ver onde ele existe em si mesmo, e então voltar lá atrás, Jeová, o qual fez algo, ele deu ao homem o domínio sobre a terra. O que nós estamos esperando? As manifestações, a terra está crescendo. Esse aqui é um parágrafo. No 150
8, também, que aquele dia até foi a irmã Dilga que me indicou aqui, o profeta diz assim: o que tudo está esperando? O que toda a criação está esperando? A manifestação dos filhos de Deus. Está esperando a igreja voltar à sua posição. Que era o filho de Deus no tempo de Adão? Onde estava o seu domínio? Na terra. Ele tinha domínio na terra. Isso é certo? Ele não era Elohim? Então ele é Jeová, vê? Isto é, eu sou Deus, eu fiz alguns menores do que eu tenho lhes dado domínio. Eu em seu domínio, o domínio sobre eles, que é a terra. O homem tinha o domínio sobre a terra. E toda a criação está esperando que o Filho de Deus seja manifestado. Estamos esperando pela vinda daquele alegre dia do milênio, né? Domínio, realmente, domínio mesmo. Poder, né? Dominar. E aqui também, no 78, da quarta parte, 78. Vamos ver se é isso aqui, 78. Ah, Jesus, graças a Deus. Verdadeiramente vos digo que vocês são pequenos deuses. Se vocês disserem essa montanha, mova-te, e não duvidar em seu coração, mas creio que vocês disserem acontecerá, pode ter o que disserem. Voltando diretamente à Gênesis original, que é isto, agora o mundo e a natureza estão gemendo, clamando, tudo está movendo. O quê? Para a manifestação dos filhos de Deus, quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, filhos totais, falarem a sua palavra, foram sustentada. Eu creio que estamos às margens disso agora mesmo, sim, Senhor. Diga a essa montanha o que isso aconteça. Irmão, eu desejo isto e aquilo, uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Jesus Cristo e eu te dou isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Há uma manifestação. Ó, irmão, minha plantação está queimando lá em cima e não tem tido nenhuma chuva. Sabe que isso aqui está apontando para o milênio, né? E eu te darei uma chuva no nome do Senhor Jesus. Abençoado seja sua lavoura. Ó, esperando, gemendo, toda a natureza esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou isso no princípio, ele deu domínio ao homem. Tá. Realmente, agora sim. 2 minutos e eu vou encerrar aqui. Só quero ler 3 escrituras para os irmãos. Só para responder aqui a pergunta que o irmão tinha me feito. Irmãos, todas as batalhas do Velho Testamento, elas estão representando o Armagedon. Todas elas. Olha que interessante. Como que vai ser? Falei para os irmãos, como é que vai ser essa batalha? Como é que vai acontecer? Nós vamos dar um tapa na cara do camarada lá, vamos sair de soco. Como é que vai ser essa batalha? Eu só vou ler aqui 3 escrituras rapidinho com os irmãos, só para os irmãos ficarem assim, ficar assim claro para os irmãos, né? Josué capítulo 6, versículo 20. Diz assim: E assim o povo gritou quando o sacerdote soprasse as trombetas. E sucedeu que enquanto o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado e o muro caiu completamente. Tem todas as batalhas que sempre elas vão apontar para o Armagedon, né? Não precisou eles usar dinamite, canhão para derrubar os muros. Foi uma coisa sobrenatural. Eles rodearam, tocaram a trombeta e gritaram, caiu tudo. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Como toda a batalha que aponta para o Armagedon, de como que vai ser o Armagedon. Também aqui, 2 Crônicas, também, aqui rapidinho, irmãos, só para nós termos aqui 3 escrituras aqui, mostrar para os irmãos como que essas batalhas acontecem, né? 2 Crônicas, 32 aqui, 32, 2 Crônicas, versículo 20. Olha o que aconteceu aqui também, bem isso aqui. E o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por essa causa e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes dos capitães do acampamento do rei da Síria. Então ele retornou com vergonha na face da sua própria terra. Então, era uma batalha física, militar, porém Deus enviou um anjo, e o anjo entrou no arraial e acabou com todos os homens fortes, né? E aqui para encerrar, Juízes, já estou encerrando, Juízes, capítulo 7, e versículo 17, diz assim: E ele disse: Olhai para mim
e fazei do modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai-vos também as trombetas, para todos os lados do acampamento. E direi, a espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento, no início da vigília, no meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda. E eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam em suas mãos. E as 3 companhias sopraram suas trombetas e romperam os cântaros, segundo as tochas da sua mão esquerda e as trombetas na sua mão direita, para soprá-los ao mesmo tempo. E eles gritaram, a espada do Senhor de Gideão. E cada um homem se pôs em pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército que correu gritou e fugiu. Não precisou nem os 300 homens lutarem, batalhar, né? Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu ler aqui o nome dos irmãos que nos acompanharam. Eu creio que isso é o suficiente, né? Nosso irmão Floriano, Deus te abençoe, irmão Floriano, sua esposa, irmã Lena de São Carlos, a irmã Eli de Souza, lá do Mato Grosso, irmã Gessia, irmã Marilene, através do Ministério Nascer do Sol, a irmã Lucinel Belina Ferreira, de BH, Minas Gerais, nossa irmã Vera Garcia, lá também de São Carlos, Deus abençoe. Irmã Ivone Bez, aqui de Torres também, Deus abençoe a irmã Ivone, também de Como Marino. Nossa irmã Taina Vieira, também com seu esposo, irmão Daniel, aqui de Sapiranga, família agora com a Sarinha junto, né? A irmã Elaine também com o irmão Belmir, na cidade de Alvorada, a irmã Ivone, aqui com a família aqui de Sombrio, nosso irmão João Luiz da cidade de Canoas, nosso irmão Ed de la Vec, nosso irmão Edinho, né? A irmã Antônia Penteado, Deus abençoe também a nossa irmã Antônia. Nossa irmã Vera Floriano, também a irmã do irmão Floriano, também lá de São Carlos, São Paulo, né? Aleluia, deixa eu ver aqui, nossa irmã Elaine de Alvorada, irmã Geroni, agora de Passo de Torres, né? Deus abençoe, irmã Ironita, também lá de Viamão. Nosso irmão Edgar Pereira, também nosso amigo, companheiro, cidade de Canoas, irmão Dilca, Sapucaí do Sul, irmã Dete também de Sapucaí do Sul, irmão Paulo Rodrigues com sua família de Jaguaruna, a irmã Deise Tabote, eu creio que a irmã Deise aqui é esposa do irmão William ali, irmão William Darabas, né? Está também assistindo conosco. A irmã Deise, tem 2 Deise aqui, eu tenho a impressão que essa outra irmã Deise aqui é a irmã Deise de Santa Rita. Deus abençoe, nosso irmão Natanael também, junto com a sua família ali de Brusque, irmã Valdete, também nossa irmã, companheira aqui, Araranguá, nosso irmão Jorge Lima, companheiro também, né? Nos ajuda bastante com as postagens também. Nosso irmão Jorge Costa também assistindo conosco aqui, Deus abençoe. Nossa irmã Isabel Barreto lá de Canoas também. Aleluia. E também aqui Elionai Teixeira. Shalom, Deus abençoe. A minha nossa irmã aqui, eu não sei de onde a irmã é, mas de onde a irmã estiver no Brasil aí, que a irmã seja abençoada ricamente, viu, minha irmã? Amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A nossa irmã Miriam Pereira, também de Canoas, esposa do irmão Davi. Deixa eu ver aqui, entrou aqui agora no final. O irmão Anderson também, aqui tá no finalzinho, tá o irmão Anderson também de Osório, junto com a sua família. A irmã é de Rondônia. Oh, glória a Deus, lá de Rondônia, irmã, nos assistindo conosco. Deus te abençoe ricamente, minha irmã. Amém. Também os irmãos que estão aqui pelo Facebook, né? A Esther Alengo, filha do Mon Gomes, também companheiros, né? A Esther fez parte da minha mocidade lá em Canoas. A Margarete Machado, esposa do Movis, também Caleb Rodrigues, também conosco. Deus abençoe, pastor. Caleb aqui é o irmão André, tá? O irmão André ali de Osório, junto com a sua família. Deus abençoe muito também o irmão André, viu? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, né? Irmão Josiel de Souza também assistindo conosco. Amém. Cada irmão que estiver aqui, se eu esqueci alguém aqui, os irmãos me perdoem, irmãos. Eu procurei falar o nome de todos. Um shalom na alma e até a segunda que vem, se Deus
assim permitir. Deus abençoe.